Olá, gente, sejam bem-vindos. Logo mais entrevista aqui na 104 FM. Ó, quem tá conosco aí, fiquem ligados, fiquem ligados. Duas horas, 18 minutos, esse é o Mix 104 aqui na mais querida da cidade. Eu sou Ricardo Evandro e até às 3 horas da tarde o melhor de bandas e gaúchas você ouve aqui. E é claro, também com entrevista especial, assim como já havia informado para vocês. Nós temos hoje, então, aqui uma entrevista especial com duas pessoas que são não só estudiosas, mas que eu poderia sair do estúdio e deixá-las falando, caso iam falar a tarde inteira sobre o assunto. Agosto Dourado, Banco de Leite Humano de Concórdia, informações também sobre amamentação, tudo isso agora, nesse momento onde nós queremos conversar um pouquinho, né, sobre esses assuntos. E temos aqui então, hoje, especialmente a enfermeira Maria Cristina e também, né, para mim eu já conheço como Lari, né? Então, enfermeira Larissa também aqui conosco. Primeiramente, então, enfermeira Maria Cristina, muito boa tarde, seja bem-vinda a 104 FM. Boa tarde a você e obrigada pelo convite e boa tarde também aos ouvintes. Show de bola! Logo mais vocês vão saber quem que é, né, enfermeira Maria Cristina e todas as funções que ela exerce aqui. Eu fiquei sabendo que essa semana ela deu entrevista 3 vezes no mesmo dia, né? Gente famosa é outra coisa, né, Lari? É outra coisa, é outro nível. Boa tarde, Larissa, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. E é sempre bom falar sobre algo tão importante, né? Mas eu vou te falar que se a Maria Cristina for falar tudo que ela é, nós vamos ficar aqui só nessa parte. Só na introdução. Ela é que ela tem um currículo extenso, tá? Ambas, né, têm um currículo muito extenso e a gente fica muito feliz em saber que, apesar da 104 FM, nós somos pequenos, mas nós estamos aqui também para informar o público, trazer informações, né? Eu comentei antes que a Lari já esteve conosco, mas não na programação durante o dia, né? Esteve aí participando do projeto Nasceu e Agora, junto com as meninas, a Ladine e a Bruna, elas que têm um projeto na terça-feira à noite de podcast aqui, e a Lari já esteve 2 vezes aqui, né, Lari? Tive honra de vir 2 vezes. Olha só, falando sobre a amamentação, né? Exatamente, a amamentação, os desafios, que é um assunto que não se esgota, né? Com certeza, legal. Então a Lari vai ter muito o que falar. Se ela já falou 4 horas, imagina quanto vai falar hoje, né, dona Maria? Enfermeira Maria, então tá, quem és tu, de onde veio, pra onde vai, mora em Concórdia, não precisa falar a idade, não tem problema nenhum. Não precisa falar a idade, eu falo. Então, meu nome é Maria Cristina Berta, né? Assim como a Lari, tem algumas pessoas que me chamam de Cris. Bom saber. Cris. Eu sou enfermeira já há 35 anos. Nossa. Me formei na antiga FEALC, né? E a minha trajetória como enfermeira, a minha maior experiência, né, é na área da gestão em saúde pública. Eu trabalhei durante 33 anos em saúde pública, sou do tempo do INAMPS ainda. Né? Me formei em 88, 89 já fui trabalhar, fiz participação na criação do SUS, né? Olha só. Então o SUS foi criado em 1988 e em 1989 a gente já começou. Trabalhei 7 anos no município pequenininho, chamado Pinheiro Preto, perto de Videira, depois Peritiba. Meu primeiro emprego foi no Hospital São Francisco e agora retornei. E também tenho experiência na área de docência, né? Como professora de estágio também. Que legal. E no Banco de Leite, então, eu comecei em abril deste ano, né? Um convite da administração, que eu prontamente aceitei. Um desafio, porque eu não tinha experiência nenhuma. Mas eu tive uma equipe muito boa que me ajudou, principalmente a Larissa, né, que ela tem um conhecimento muito grande nessa área e está sempre pronta para me auxiliar. E a gente consegue trabalhar em equipe e isso é o bacana, né, trabalhar em equipe. Faz diferença quando tu tem pessoas que apoiam do lado, auxiliam, estimulam e todos aprendem juntos. Né? E a gente tem essa equipe, né, tem apoio da administração, do hospital também, então é um trabalho de formiguinha, né? A gente fala, né, Larissa, que o banco de leite, ele é tão importante quanto o banco de sangue. Porém, o banco de sangue, homens e mulheres podem doar. É verdade. O ano todo, durante um grande período da sua vida. Enquanto que o leite, a doação do leite materno é só pela mulher e num curto período, né, sazonal, tem aquele período que ela pode fazer a doação.
Ou seja, muito mais escasso. Isso, muito mais escasso e que tem um valor teórico muito grande para os bebês, né? Os bebês que internam na UTI, bebês prematuros, baixo peso, que precisam desse leite, né? Nossa, então tem muita informação para a gente trazer para vocês também. Larissa, esse sotaque da Lari não é gaúcho, esse sotaque da Lari não é catarinense, muito menos paranaense. De onde veio, Larissa, para parar no sul do Brasil? Essa pergunta eu escuto todos os dias. Eu sou de Juazeiro do Norte, cidade Ceará. Caramba, sul do Ceará, bem ali, 2.000 e alguns quilômetros. Estou aqui em Concórdia, vai fazer 4 anos já, né? E sempre que eu vou dar palestra, alguma coisa, eu sempre conto a história que como é que eu vim parar aqui? Meu esposo é daqui, né? E me enganou, foi lá no Ceará, morou 12 anos, eu achei que tudo bem, a gente ia casar e ia ficar lá, mas aí ele precisou voltar e eu vim pra cá. E tive o prazer de conhecer essa cidade, essa região e tantas pessoas, né, maravilhosas, vocês que estão aqui também. E tenho aprendido muito, né? Inclusive a sobreviver aos invernos. Opa! Essencial! Para quem cresceu no norte, né? No Nordeste, aliás, no caso, né? Para quem o meu frio era 24, agora é 0. A diferença é grande, né? Mas nada com aquecedor também, uma cobertinha a mais aí. E o marido também, né? Para ajudar a esquentar, né? Também, né? Já que ele te trouxe para cá, né? Faça a função dele. A Lari também que trabalha, então, lá dentro do hospital, né? Em vários setores. Hoje eu sou responsável pela ala obstétrica, né, que é o setor do hospital onde as pacientes vão depois que ganham o bebê. E também sou responsável pelo pré-natal de alto risco. Né? Hoje a gente atende 33 municípios, da MAUC e da MOSC, sim, da MOC. Caramba. Então, todas as gestantes que são de alto risco vêm para nós, para fazer o pré-natal junto. Uau. Sim, é um trabalho imenso e dou meu apoio e sou apaixonada também pelo banco de leite. E juntas a gente consegue ir ali devagarzinho mudando muita coisa, né, Maria? Isso mesmo. Né? E só aproveitando o gancho que a Larissa coloca, como ela é responsável pelo alto risco, o Hospital São Francisco ele é credenciado na rede Cegonha. Então essas mulheres que vêm fazer o pré-natal de alto risco, posteriormente, com o nascimento do bebê, que em alguns casos permanece internado na CTI, né? E ela, após o parto ou cesárea, ela fica no município. Então, anexo ao banco de leite, nós disponibilizamos da casa da gestante. É uma casa mesmo, tá? É uma casa, Hospital São Francisco sede, então essa estrutura física, temos cozinha, sala, quarto, TV, área de serviço, banheiro. E o hospital, então, através do serviço de nutrição, oferece também alimentação. Essas mulheres pós-parto, então puérperas que a gente chama, elas ficam morando, né? E se alimentam também, né? Então o hospital fornece todo aquele apoio e também tem uma equipe que faz visita diariamente, né? Composto por assistente social, psicólogo, enfermeira, né? E também faz essa parte, esse acompanhamento, que é muito importante, né? Porque normalmente eu sou mãe, né? E você é pai, né? Quando a gente se prepara para ter um filho, quando a gente engravida, os casais engravidam, a gente não pensa na possibilidade de ir para casa sem o bebê, né? Então a gente sempre idealiza um parto normal, uma gestação tranquila, que você vai para casa com o seu filho, e nem sempre acontece. Sim, é verdade. Então nós temos mulheres oriundas assim de vários locais, tivemos Criciúma, Araranguá, né? Nós temos na casa agora de Itapiranga. Nossa. Então são municípios distantes e que elas acabam ficando sozinhas. E algumas delas, né, Larissa, têm filhos pequenos e que precisam deixar com o familiar. Então a gente também presta esse apoio, né, social, psicológico, de enfermagem, se precisar atendimento médico, enfim, né? Então é todo um contexto, né? E a gente tem que ter empatia com essas famílias, né?
falasse muito bem essa palavra, eu ia citar agora empatia, né? Porque né, eu estive, né, há 7 meses atrás, né, também lá dentro do hospital, junto com a minha esposa, né, a Bruna, que está aqui também, né, na rádio hoje, juntamente com a nossa pequena Esther, e nós tivemos algumas intercorrências aí depois do parto e tal, o parto foi bem, mas, né, depois aí tem todos aqueles fatores. E eu lembro muito bem que teve uma noite que eu mandei assim, Larissa, venha acudir nós, pelo amor de Deus. Tava ela de manhã cedinho lá, né? Já foi atender nós lá, Lari. Foi o primeiro contato, depois a gente teve, né, um vínculo aí também de amizade, depois fez todo o trabalho também em casa. Mas, voltando, né, o hospital não diz assim, experimentar, deixa a criança aqui e te vira. Não, né? Tem todo um acompanhamento também familiar, principalmente com a mãe, né, da criança. Que é importante, né, para a criança que está ali também. Né? E a gente procura também, né, a Larissa faz o atendimento lá na maternidade, peça todas as orientações. Quando ela vai para casa, a gente orienta ela, enfatiza da importância dela fazer a doação para o seu bebê, doação do leite para o seu bebê. Então é anexo ao banco de leite durante várias vezes ao dia. Ela vai lá, a gente disponibiliza de ordenhadeiras elétricas, né, que é semelhante assim ao bebê sugar, semelhante, jamais será igual. E elas mesmas, então, a gente faz a coleta e esse leite vai para os seus bebês. Vamos entrar então diretamente agora aqui nesse assunto. Então, banco de leite, tem um local lá dentro do hospital especialmente para isso, ou seja, a mãe vai lá, né, indiferente se é uma mãe de fora ou daqui, independente vai lá, quer fazer a doação de leite. Como funciona? Bom, se ela estiver na casa, então a gente ela já faz a doação, dá para o seu bebê. Ah, tem uma mãe que quer ser doadora, então a gente coloca assim, preferencialmente o primeiro atendimento é comigo, enfermeira, né? Daí a gente faz a consulta de enfermagem e presta as orientações necessárias, né? Nós lançamos no mês de agosto a coleta a domicílio, que nós não tínhamos. Foi lançado agora no mês de agosto, em função do mês, agosto dourado. Bom, primeiramente, ela tem que demonstrar interesse, né? Porque a primeira pergunta que elas pedem, né, Larissa? Tá, e o meu neném não vai ficar sem, não vai faltar? Então, a gente deixa bem claro que é o leite excedente. Ela faz alguns exames para a segurança dela e dos bebês, em quem vai receber o leite. E a partir disso, né, ok, ela está apta a ser doadora, a gente fornece material, se ela assim o desejar fazer em casa, porque a gente sabe que tem que facilitar a acessibilidade. E quando eu falo acessibilidade, não é a rampa, não. É um dos princípios do SUS, né, que a gente tem que facilitar a acessibilidade do usuário. Sim. Então, a gente procura facilitar de que forma? Que ela possa fazer a coleta do leite no seu domicílio, a gente orienta a questão do armazenamento, né, a refrigeração, como que tem que ser esse leite. Aí, posteriormente, ela nos avisa o dia que ela começou a coleta e a gente vai buscar, temos motorista, uma técnica em alimentos, que vai até o domicílio buscar esse leite, leva até o banco de leite para ser feita a pasteurização. Olha só, então tem todo um trabalho de uma equipe, não é só a enfermeira Cris que vai... Chegou e entregou, tá aqui, ó. Quanto tempo ficou armazenado? Não sei, usa aí. Não, tem todo um trabalho por detrás aí. Né? Inclusive, para fazer a coleta, tem que ter uma caixa com a temperatura ambiente armazenada, todo um cuidado, como que está o termômetro, quando chega na casa, aliás, começa quando sai do banco de leite, né? Se observa a temperatura e quando sai da casa, quando chega no banco de leite, né? Porque a gente tem que garantir que esse leite, ele seja um leite que possa ser aproveitado pelas crianças e que não dê um evento adverso, que não dê uma complicação, né? Sim, sim. Sei, né, estávamos comentando antes em off que tem, por exemplo, a doutora Rai, né, que é uma das doadoras de leite que não vem até o hospital, mas faz a doação e vocês vão lá buscar. Até saiu uma matéria há 2 semanas atrás no jornal, né, a senhora foi lá até e fez essa busca, né, do leite lá. E eu achei muito bacana. Quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, caramba, isso já deveria estar aí há muito tempo já acontecendo, porque quantos são as crianças que dependem ou que precisam disso? Depois vamos falar sobre o colostro também, né, que é outro fator, mas assim, quantas são as crianças que precisam e necessitam? Todas as crianças precisam. Todas as crianças. Então, quão bom e maravilhoso seria se tivesse a rodo, né, o leite materno, mas como a gente falou antes, é algo escasso, mas que bom que o hospital pensou nisso. Pensou, com muito carinho, sabe? E a gente percebeu que dobrou.
Ah, é? Uhum. E um fato muito interessante é que todos os leites que foram coletados a domicílio foram devidamente aproveitados, não precisou desprezar nenhum. E falando em doutora Rai, ela participou do curso de gestante do hospital, né? E lá na fala da Larissa, a Larissa sensibilizou, também a gente apresentou o banco de leite para ela rapidinho, né? E ela foi a nossa idealizadora, a nossa primeira, né? Legal, legal. E é importante isso porque ela é uma médica, né? E ela é uma formadora de opiniões. Sim. Né? Então, uma médica fazendo a doação. E a gente está começando agora uma parceria com outros municípios também. Então, a gente foi lá em Lindóia buscar, mas ela já trouxe até Concórdia, o motorista da saúde já trouxe também, né? Então, isso facilita também, né? Sim. Até para saber como funciona. Poxa, então já que ela foi idealizadora, vamos ver se vai dar certo. Deu certo? Deu certo. Vamos fazer acontecer, então. Toda semana ela doa. Olha só, que legal, que bacana, né? que bacana. E nesse sentido ainda do leite, né? A gente pode começar a pensar, mas poxa, não seria tão mais fácil o hospital disponibilizar de fórmulas, né? Para esses bebês que estão lá internados, enfim, na UTI ou nas enfermarias. Na verdade, nós temos essa disponibilização, né? Mas se a gente for pensar em qualidade, a gente nunca vai poder, né, comparar o leite materno, mesmo que pasteurizado, com uma fórmula artificial, né? Em termos práticos de calorias, de proteínas, minerais, né? Tudo é muito semelhante. Porém, a qualidade é muito diferente, né? E a maioria das fórmulas hoje em dia a gente vai ter a proteína do leite de vaca. Isso então, mesmo. pense em um bebê que nunca entrou em contato com nenhum alimento, né? Que tudo era gerado e tudo era provido ali pela mãe. E entrar em contato com a proteína de outro animal, né? Do leite de vaca. Então, a gente já acaba sensibilizando esses bebês logo após o nascimento. E isso para eles pode ser até mesmo fatal, né? A gente pode estimular o desenvolvimento de uma alergia, por exemplo. Uma pele de né? né? Exatamente. E sem falar que o leite do banco de leite para os bebês não é alimento, na verdade é medicação, né? Então Isso a gente vai mesmo. estar ajudando no tratamento e na recuperação desses bebês. Então essa é a forma que a gente usa para sensibilizar essas mães. Poxa, mas eu vou ter o trabalho de ordenhar, né, de armazenar esse leite para o banco de leite, mas qual é o intuito por que eu vou fazer isso, né? É pensar que aquele pouquinho de leite que você tirou em casa, porque não precisa tirar 1 litro, né, Cris? Não precisa tirar 2 litros. Não. Aquele pouquinho que você tirou em casa, com certeza vai fazer diferença para o tratamento e para a recuperação daqueles bebês. Porque como a Cris falou, a gente incentiva as mães a tirar o leite para o próprio bebê, claro. Mas a gente tem que lembrar que é uma mãe que está sensível, a mãe no puerpério ela já é sensível por natureza, né? Independente se está com o bebê ou não. Mas é uma mãe que que foi privada do convívio com o seu filho, que está fora de casa, sem sua rede de apoio, e que está estressada, está insegura, está com medo. Tudo isso influencia até mesmo para a sua produção de leite. Então, a gente não pode exigir da mãe que ela consiga, né, doar a quantidade que o bebê dela precisa. Então, são para essas mães que a gente está fazendo a doação. É para o bebê, mas em um segundo plano também são para essas mães que precisam desse apoio. Sim. E quantas são as mães também que têm alguma intercorrência, né, pós aí, talvez, por exemplo, né, o nascimento, aí muitas vezes ficam internadas e não podem estar fazendo, então, né, o aleitamento, né, a amamentação naquele momento. E aí se tem disponível, então, o leite materno para isso também. Né? Isso também. E aí eu volto agora a frisar, né, que foi comentado antes sobre o sangue, né? O sangue tem bastante, né? Sim. Se for ver, né? Toda semana tem alguém doando, eu sou doador também. Então a gente fica feliz, assim, porque é masculino. Agora não, o leite materno é só mulher. E as mulheres têm um tempo para fazer a doação, né? Então, assim, quanto tempo mais ou menos tem isso determinado ou vai de mulher para mulher? A doação, até que, tipo assim, até 2 anos depois. Até que ela quiser. Até que ela quiser. Até quando tiver. Até quando tiver. Então tá bom, então tá bom. Sim, porque existe ainda muito mito em relação a isso, né? A amamentação prolongada. Depois de 1 ano o leite fica fraco, o leite perde nutrientes. Mas a qualidade do leite vai ser a mesma sempre. O que vai mudar é que o bebê precisa de outras fontes de alimento, né? Como a pequena ali já começou também, a coisa mais linda. Mas a qualidade, né, nutricional do leite vai ser a mesma. Então, para nós vai fazer... Independente do tempo que elas têm leite, né? Se for 1 ano, né, Larissa? Exato. 6 meses, 1 ano e meio para nós. E eu adoro a frase que a Cris utiliza também quando ela vai falar do banco de leite, que ela fala assim que
incentivar a doação é igual você incentivar a lavar as mãos, né? Por quê? Porque a campanha que nós estamos fazendo esse mês, nós vamos, né, conseguir já estamos conseguindo, graças a Deus, né, sensibilizar várias pessoas, mas próximo mês a gente precisa fazer novamente, porque talvez quem doou esse mês não vai poder doar no próximo mês. Então a gente precisa sensibilizar todos os dias. Todos os dias. É um trabalho de formiguinha, né? E essa abertura, né, que você está dando pra gente, que outras, né, instituições também chamaram para falar, é muito importante pra gente, né? Porque é uma forma da gente conseguir multiplicar essa informação. E são poucas pessoas, talvez, que saibam, né, que em Concórdia tem um local adequado para isso, preparado para isso, com pessoas capacitadas para isso. E estávamos antes conversando também que na região são poucos lugares que tem isso, né? Isso mesmo. Então aí, comentaram antes Chapecó e também em Curitibanos. Mas ambos não... Curitibanos é como se fosse aqui. Isso, Curitibanos é como se fosse aqui. Já Chapecó... Ele é um posto de coleta, né? E depois faz é um ponto de coleta que a gente chama e daí envia para outro local fazer a pasteurização, né? E aqui o nosso banco de leite ele é composto por uma equipe multiprofissional que fica pronto aqui, coletado, ou vai buscar no domicílio, a pasteurização, enfim, fica pronto, né? E depois vai para distribuição para aquelas crianças que necessitam. Como a Larissa falou, o nosso sonho, né, Larissa, seria que aqueles bebês que ficam lá na ala obstétrica, onde a Larissa trabalha, que por qualquer ventura, que tem várias as causas, que às vezes acaba tomando a fórmula, né, que esses bebês recebessem o leite humano para que não saísse do hospital sem ter entrado em contato com a fórmula. Justamente para não desenvolver uma reação, uma alergia, enfim, né. Mas é um sonho, né, Larissa? É um sonho. Mas já está se caminhando para isso, né? Hoje a gente consegue, né, Cris? Hoje a gente consegue abranger os bebês que estão na CTI infantil. Né? Mas o objetivo realmente é esse, para como todos, a Cris falou. Né? Para todos. Mais um exemplo, né? Quando nós estávamos lá, a gente ficou, se não me engano, 5, 6 dias internados. E até teve um caso assim comum, só abrindo um parênteses aqui, onde a minha esposa, a Bruna, em vez de sair o colostro e logo depois o leite, né, por assim dizer, saiu sangue, né? Então é um negócio assim incomum, até ninguém conseguiu, né, saber como, né, da onde, porque. E aí ficou 2 dias nesse. Então a Esther, né, minha filha, ela precisou tomar. E ela precisou tomar fórmula, né, no segundo dia, assim, porque vai saber quando vai descer o leite mesmo, né? Então, naquele momento precisou-se usar a fórmula, né? Com esse trabalho de formiguinha que vocês estão fazendo, a ideia é que nesses casos, por exemplo, já esteja aí disponível o leite materno, né? Exatamente. Mas para isso a gente precisa que quem está nos ouvindo, isso aí. Fica a dica. Seja um multiplicador. Mas eu tenho 50 anos, né? Ok, mas pode ter a nora, o filho, o genro, conhece alguém na sua vizinhança. Um dia desses eu fui falar num grupo de mulheres, e eram mulheres já de uma faixa etária de 60 anos aproximadamente, e aí já rendeu outros convites, né? E uma delas, aliás, 2 delas já repassaram para um familiar, que ela sabia de um familiar não próximo, né? Que estava grávida, que tinha um filho pequeno, essa pessoa já nos procurou. Então não importa onde, quem é, a idade, a faixa etária, né? É verdade. A gente sempre vai lembrar de alguém, né? E é bom, assim, estar disseminando isso, porque daí as pessoas escutam e falam, poxa, mas tal pessoa teve... aproveita e vai lá no hospital lá, né? Vai lá, faz os exames lá e tal, para ver. Porque até nós comentamos antes, os exames, eles são parecidos, por assim dizer, com quem doa sangue. Isso. Tá mais ou menos o mesmo padrão, assim. Mais ou menos, semelhante. Talvez um pouquinho menos, mas E gratuito, tá? Não tem custo nenhum. Todo o serviço é gratuito, tá? Olha só, que bacana. Então tem uma equipe especializada para receber a pessoa, ou então buscar em casa após, né, toda a delegação e também informação. Né? E eu gostaria de colocar o nome de uma pessoa idealizadora, né? Por favor. Que é a doutora Lígia, obstetra. Então, é o filho dela, sabe? Porque ela, por mais de 40 anos, ela tentou a construção, né, de um banco de leite que foi construído, então, em junho de 2021. São 2 anos, ainda é um bebê. Ainda é um bebê. Né, e ela foi uma idealizadora, juntamente com o Rotary Club, né, que disponibilizaram todo um auxílio financeiro, né. O hospital entrou com a estrutura física, mas eles com toda a aparelhagem, os equipamentos. Então, isso a gente não pode deixar
de falar o nome Sim, dela, sim, mencionar sim. o nome dela. Não, é importante frisar quem esteve por detrás, né? Sim. O Rotary ajuda em várias formas, em várias entidades, e também esteve ajudando lá. Isso. Né? E a doutora Lígia também, né? Conheço já, né? E sei de muitas vontades e desejos dela, e esse era um, então, que deu certo. Então. Que deu certo. Olha só que bacana, que bacana. Então, além de nós duas, nós temos a nutricionista, uma técnica em alimentos, né? E os outros profissionais que dão apoio, né? Para aquelas mulheres que ficam internadas, que ficam na casa, né? São moradoras. E a gente tem conhecimento de algumas que ficaram 50 dias, 60 dias, então é um período longo, né? Sim. E quem esteve, tipo, no meu caso ali, Bruna, a gente esteve no hospital durante 7 dias, parece que foi 2 anos. Né? Imagino que está 6 meses, 2 meses no caso, e 30 distante dias. da família, como a Larissa falou da rede de apoio, né? Porque é muito importante a rede de apoio. Sim, com certeza. É só quem esteve passando por isso, eu estive há pouco tempo, né? Eu estou citando muito a mim porque eu vivi isso e eu sei da importância das pessoas que fazem esse papel. Né? E a Lari foi uma das pessoas que ajudou muito nós na parte da amamentação. A gente é muito grato a ela, eu já falei isso. Mas assim, não só ela, mas toda a galera ali, todo o pessoal do apoio ali do hospital também, que auxiliou de diversas formas. Né? Esteve comentando antes, né, doutora enfermeira, sobre o SUS. A gente precisa tirar o chapéu para o SUS. Tem que tirar. Tem que tirar o chapéu para o SUS, né? Ah, mas não é 100%, jamais vai ser 100%, mas está se fazendo melhor. E as pessoas que estão lá estão abraçando a causa. Né? E eu sou muito suzista. Sou muito suzista, porque eu vi o SUS crescer. Né? E é isso aí mesmo. Tem alguns procedimentos que são demorados. Mas também tem, às vezes, que você precisa de atendimento no particular, que também, ou planos privados, né? E o SUS disponibiliza. Por exemplo, se hoje você for numa unidade de saúde, né? Você vai consultar, você sai de lá com consulta, com agendamento de exames e ainda com a medicação. Na mão já. Qual é o plano de saúde privado que faz isso? É verdade. E sem falar nos transplantes, né? Quimioterapia, radioterapia, então são serviços também de alta complexidade. O que a gente faz aí é a baixa complexidade, atenção primária mesmo. Estamos fazendo dentro do hospital. E também a gente conta com o apoio de outras enfermeiras do município, que também têm enviado. A gente fez reuniões, né? Com nutricionista da região da Malc, enfermeiros, não tem um grupo de mulher, a gente está aí. Que legal, que bacana. Mas difundir assim é sempre bom, e também com um pessoal que sabe, entende do assunto e também faz questão de estar ali abraçando a causa. E a Lari, eu sei que é uma dessas pessoas que arregaça a manga. Tu dorme alguma vez, Lari? Não? Quando a Maria Cristina fala, Lari, eu vou. Nem sei o que é, vou. Tô indo, tô chegando, 2 minutos. Espero que tô chegando lá. Inclusive, ela foi semana passada no local, porque eu estava com a agenda cheia. A Larissa foi para um lado e foi para o outro, né? Então isso... Mas que bom que tem uma equipe aí que está também, né, se colocando à disposição disso também. Lari, vamos falar sobre a amamentação também? Meu Deus. Aqui eu sei que o leque é grande, aqui a gente pode ficar até meia-noite. É um desafio, ela vai ficar até o final da tarde. A gente já sabe porque ela já esteve aqui, né, nas outras programações aí, participando do Projeto Nascer Agora, falou bastante, as pessoas perguntaram um monte, ela podia falar mais um monte, né? E por quê? Porque ela estuda bastante sobre isso, e ela está de parabéns por isso, né? E Concórdia ganha com isso, né? É que é um assunto que não te deixa quieta. Quanto mais você sabe, mais você quer saber, né? É bem instigante, porque tu vê que você consegue fazer a diferença, né? Para alguém em algum momento. Eu não estou dizendo que eu vou salvar, né, ninguém, né, nenhum profissional. Que tudo, a gente só dá as ferramentas, né, para que as famílias consigam ali chegar nos seus objetivos, né? Mas o trabalho com o banco de leite, né, lá do hospital é muito importante. Eu queria só voltar um pouquinho e frisar que o nosso banco de leite é algo tão importante que a gente, acho que nem nós mesmas ainda temos a noção, né, dessa dimensão. Porque além da captação do leite, né, nós somos também uma porta aberta para as mães que estão com dificuldades. Então, você está com dificuldade na amamentação, eu sei que nós temos um apoio muito importante na atenção primária, né, aqui no município também. Mas o banco de leite, ele vai servir também como um apoio, um ponto de apoio para isso, né? Tá com dificuldade na amamentação, né? Teve alguma intercorrência, a mama engurgitou, enfim, precisa de uma avaliação. Muito importante isso. Nós também somos esse ponto de apoio, né? Essa porta de entrada. Nem todos os hospitais, nem todas as cidades têm isso, né? Não tem. E Concórdia é privilegiado por ter isso. Exatamente. E graças a vocês também, né? A gente vem lutando, né, Cris, para que seja algo cada vez mais qualificado, mais, isso né? Mesmo. Mais
mais resolutivo, então nós estamos dentro do hospital, então é uma mãe que precisa de um atendimento médico, a gente já vai direcionar, né, para tentar ser o mais resolutivo possível. Eu acho bacana essa citação porque muitas são as mães que pós, né, o nascimento ali e tal, até o psicológico afeta e consequentemente a amamentação, né? Sim. Então aí, se tem pessoas que estão capacitadas ali, que sabem conversar de igual para igual, instruindo, né, aquela mulher, né, que está ali, aquela mãe, e acolhendo, né, acolhendo, né? Né, Abraçando, abraçando, a empatia, se colocar no lugar do outro, né? E às vezes a gente no dia a dia, os profissionais acabam esquecendo disso. Sim. Né? A população de modo geral. Então é muito importante se colocar no lugar. Como eu queria ser tratada naquele momento, como eu gostaria, né? Então isso é importante, a empatia sempre. Que show saber que temos em concórdia isso. Isso. E falando um pouquinho já sobre a amamentação, né? Hoje o que a gente vê? Que cada vez mais, graças a Deus, cada vez mais as mulheres elas têm buscado informação, né? Seja em relação ao parto, seja em relação à própria amamentação em si, mas que ainda tem muitas mulheres que ainda, né, vem daquela cultura de que não, põe no peito e pronto, ele vai mamar. Se doer, tem que doer, trinca o dente e vai, né? E acaba acontecendo muitos dos desafios ali, das dificuldades, justamente por falta, né, dessas informações. Então, falando um pouquinho sobre a amamentação e sobre a minha vivência lá no hospital, eu vejo que quanto mais você busca conhecimento, até mesmo antes do bebê nascer, isso faz toda a diferença, né? Vocês puderam ver isso, né? A Bruna, sim. né? Vocês, nas primeiras dificuldades, vocês já buscaram, né, ajuda, não esperaram. Então, isso, com certeza, isso fez toda a diferença, né, para a Esther e para vocês. Então, a busca por essas informações também é muito importante. Como banco de leite também é nossa função, né? Disseminar essas informações, fazer palestras, incentivar as mães, as mulheres, as famílias a buscar essas informações. Então, sempre que eu abro uma caixinha de perguntas, ou sempre que eu vou em algum lugar, a primeira pergunta: o que é que eu posso fazer na gestação? Eu tenho um bico plano, um bico invertido, o que é que eu vou fazer ainda grávida, né? E eu falo para elas: senta, pega o Google, porque tem muita coisa na internet, pega o Instagram e vai estudar, né? Cuidado com as informações, claro, que como em todas as áreas a gente tem coisas boas e ruins, mas tem muita coisa de graça que com certeza vai fazer diferença lá na frente. Então, estudar é muito importante, né? Buscar já conhecer profissionais que atuem na área, não só da amamentação, mas, né, do parto, fisioterapia, enfim, porque criar ali já um vínculo, né? Ou até mesmo conhecer para você saber onde você vai buscar o apoio depois. É isso aí. Né? E o que a Larissa fala é bem importante, porque se eu fosse hoje usar o conhecimento que eu adquiri lá na minha graduação, nos primeiros anos de formada, eu ia mandar preparar o mamilo, né? Totalmente diferente. No caso de uma mastite ou de um engurgitamento mamário, né? Que é um empedramento, a gente usava muito casca de banana, de mamão, enfim, vários tratamentos que a gente acreditava que na época era eficaz. Então, a importância da gente se atualizar também como os profissionais, né? É muito importante. É importante essa conscientização, né, dos profissionais também. Legal. A Lari comentou aí também sobre a gente buscar informações. Desculpa, Lari, só preciso fazer esse gancho porque nós fizemos questão de fazer isso, né? Eu e a Bruna, quando a gente estava aí, né, com a Esther, aí nos primeiros meses de gestação, tá? O que é mais importante? O que a gente precisa pensar que seja necessário para a Esther? E aí, para a Esther, para a Bruna e para toda a família. Mas assim, quais são os profissionais que a gente quer ter do lado? Então a gente, né, foi atrás de uma doula, a gente foi atrás da guia de parto, como é que a gente vai fazer, para onde a gente vai ir? Isso. E aí todas as informações indo, né? E aí, agora, né, nasceu, tá, a gente teve esse problema aqui, vamos atrás, né? Mas a gente já estava sabendo de como ir. Né? Agora são muitas as famílias, mães, né, muitas vezes, que não vão atrás, ou não buscam porque não querem, ou porque não é costumeiro isso fazer, né? E aí, muitas vezes o hospital faz isso acontecer na obrigação, entre aspas, aqui, né? Vou colocar aqui entre aspas. Por quê? Porque o problema está ali, mas a gente quer resolver, e daí vocês estão lá para resolver isso, né? E a Lari aqui esteve resolvendo também problemas para nós, né? Ela foi lá em casa atender atendimento de domicílio, né? A gente chamou ela, só Lari, né? Tem alguma coisa errada aqui, o que a gente faz? Né? E aí tem profissionais competentes para isso.
Por isso é buscar, né, a informação e os profissionais. Então a gente tinha os contatos e tal, a gente foi atrás. Então é bacana citar isso, né? Verdade, verdade. E ainda a amamentação é algo muito cultural, né? Muito cultural. Então, apesar do Brasil ser muito diversificado, né, em suas regiões, mas eu venho lá do Ceará. E o que eu escutava lá no Ceará, né, culturalmente falando sobre a amamentação, eu escuto aqui também. Então, a casca de mamão, de banana, o pente ali embaixo do chuveiro para desempedrar, tudo isso bucha, a gente... aquela esponja, a bucha. Exato. E dentre esses mitos ali, né, essas questões culturais, a gente escuta muito falar sobre o leite fraco, né? Especialmente nos primeiros dias de vida. E essa é a nossa realidade ainda no hospital, né? Tem mudado muito, né? Eu volto a falar que tem mudado muito a realidade, as mulheres estão chegando bem mais informadas, e isso ajuda muito também no nosso trabalho. Que bom. Mas o fato de você acreditar que o bebê vai nascer e que vai ter bastante leite, isso acaba deixando as mães muito inseguras, né? Eu sempre gosto de frisar nos cursos lá do hospital também, e falar para elas, o bebê vai nascer, não vai jorrar leite, vai ser gotinhas. Aí eu olho pro pai, né, eu sempre falo, eu sei que você, desse tamanho, vai olhar para aquela gotinha e vai dizer, como é que isso vai sustentar meu bebê? Né? E é muitas vezes nessa hora que a gente acaba caindo, né, na tentação, vamos dizer assim, entre aspas, da fórmula. Porque aí a gente dá um copinho com 10, 20 ml e o bebê toma, porque o estômagozinho pequenininho lá dilata, e aí ele passa 4 horas dormindo, e aí você, realmente o leite é fraco. Mas né? se ele achava, ele tem certeza. Ele acaba comprovando, né? Aí vai sempre tomar fórmula. E aí naquele momento, vamos imaginar um momento ali na maternidade. O bebê nasceu, não faz nem 12 horas. A mãe não dormiu faz 3 dias, né? Porque já estava ansiosa. O pai também. Passou a noite ali acordado naquela função. Para tu chegar e explicar a diferença da colostro e a diferença da fórmula, eles não vão entender nem vão querer entender. Então, chegar lá sabendo disso vai fazer diferença, né? E por que a gente bate tanto nessa tecla das gotinhas dos primeiros dias de vida? Eu costumo sempre sensibilizar as mães dizendo assim, mãe, essa é a fase que o teu corpo tá dando pro teu bebê aprender a mamar. Então, se ele nasce, tu tem um monte de leite e ele nunca mamou, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir mamar, tua mama vai empedrar e vai ter outros problemas ali pra você. Além das dores ali, seja parto normal ou cesárea, ainda vai ter um seio pra gente cuidar, né? Então, ele precisa ser pouquinho pro seu bebê aprender. Depois que ele aprendeu, que ele vai ali no 3º dia, 4º dia de vida, aí sim vai vir muito leite, né? Mas para que isso entre ali na hora do puerpério é mais difícil, né? Então, se a gente consegue antecipar essas informações, é muito importante. Sim, com certeza. Vivi isso também. Mas quão importante é, tipo assim, eu fiquei pensando agora enquanto que a Lara ia falando, né? As crianças, elas não nascem sabendo como mamar. Elas não nascem sabendo chorar na hora certa, dormir na hora certa. Elas não nascem sabendo que isso aqui é fórmula, aquilo é leite, entendeu? Então isso tudo precisa de alguém fazendo também acontecer, alguém guiando junto, né? Exatamente. Então o importante é quando que o pai, né, a mãe, sabem disso para que também possam procurar o profissional certo, também se necessário for, mas também estejam instruídos em relação a isso e busquem informações. Exato, isso, né? Exato. Então tem a pega aí, tem um monte de coisa aí, a Lari pode ficar a tarde inteira falando sobre são detalhes, né, que fazem diferença nesse momento. E uma outra questão em relação à cultura, a gente escuta muito, né, Larissa? A minha mãe não teve leite. Então a minha avó não teve, então é de família, né? Então já vem com aquele preconceito, a minha avó não teve, a minha mãe não teve, eu também não vou ter. E se a avó tiver junto, pronto. Bloqueou de vez. Já era, não vai ter mesmo leite. Então, nem vai tentar para saber se tem. A gente tem que tentar desmistificar isso, né? Falar que não é porque não teve, talvez não teve conhecimento, enfim, vários fatores que eu, quanto filha, não vou ter leite, né? E aí naquele 3º dia, 4º dia que enche o peito, né? A grande maioria das vezes elas já estão em casa, elas não estão mais com a gente, né? Então é importante elas saberem o que elas vão fazer em casa também. E nessa fase, que é uma fase mais crítica, né? Que a mama fica dolorida, fica dura, o bebê não consegue pegar bem,
o banco de leite também pode ajudar, né, nessa fase. Isso mesmo. E para nós é uma forma também de captar doadoras, Sim, né? sim, Porque sim. a gente acaba sensibilizando. Claro que naquele momento vem muito leite, então eu sempre sugiro para as mães, vamos esperar uns 3 dias, que aí vai diminuir um pouquinho e aí a gente vai ver como é que vai ficar a tua produção, né? Porque às vezes quando a gente fala assim, tem que sobrar leite para doar, aí a mãe vai dizer assim, mas não sobra, eu acho que não sobra, né? Aí cai no que a Cris falou também, se eu doar, então vai faltar pro meu bebê, né? Uhum. Mas depois que o leite desce, quanto mais você vai tirar leite, mais vai vir leite. Mais Então, produz. é importante a gente, né, ter também isso em mente, de que, não precisa vazar o peito para eu ir lá doar. Não, meu bebê tá mamando bem, tá? Tá ganhando peso adequado ali junto com o pediatra? Sim, tá tranquilo. Então eu posso doar. Porque se eu vou tirar lá 50, 60, 80 ml para o banco de leite, meu corpo vai entender que saiu, mas que ele tem que produzir. E vai produzir o tanto que o bebê precisa também. Precisa, né? E como bem comentado antes, né, tem mulheres que vão aí produzir gotinhas, vão produzir um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? E isso de uma mulher para outra é diferente. Não tem um padrão formado em relação a isso. Por exemplo, volume? Em termos de volume. Não. Porque o que acontece? Vai depender da quantidade do tecido que produz o leite, né? Tem mulheres que podem ter mais, mulheres que podem ter menos. Que isso não está relacionado com o tamanho do seio, né? Pode ter um seio pequeno e um grande e os dois produzirem a mesma coisa. E vão ter bebês diferentes, porque quando chega ali com 30, 40 dias de vida do bebê, o teu corpo é tão inteligente que ele só vai produzir o que o bebê está mamando. Nossa, olha só. Então, tu vai ter uma mama normal, que não vai estar dura e cheia, que isso também deixa as mães bem seguras, achando que o leite secou, diminuiu, né? Porque 80% do leite vai ser produzido quando o bebê começar a sugar. Então, com 30, 45 dias, eu equilibrei. E aí, ela só vai produzir o que o bebê está precisando. Mas, se a gente tira, por exemplo, para doar, a gente não vai necessariamente estar provocando uma hiperlactação, né? Porque o corpo entende qual é a demanda que está saindo, né? Se, por exemplo, você tira, todos os dias eu vou fazer uma ordenha, e aí a gente pode fazer esse esquema, por exemplo, eu vou uma vez na semana na sua casa pegar o que você tiver. E aí ela faz essas ordenhas, né, Cris, diária, uma vez por dia, porque a gente sabe que um bebê mamando demanda todo o seu tempo. Não é fácil, né? E a gente pode estar fazendo a captação desse leite uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, por exemplo, porque em casa a gente consegue conservar esse leite por até 15 dias no congelador. Olha só. Congelado, né? Então eu tirei lá, botei num potinho, posso guardar no freezer por 15 dias. Se for na geladeira embaixo, só 12 horas. Então o período é muito curto, né? Então se você congelou, deixa ele lá congelado, que aí o pessoal do hospital vai lá pegar com a caixa para não descongelar, né, Cris? E leva para o hospital. Olha só, legal. E também para ser usado mesmo em casa, claro que a gente tem vários fatores aqui que a gente pode comentar, a gente vai longe, né? Sim. Porque tem muito assunto aí, mas, o Ricardo saiu de casa, a Bruna precisou deixar o leite, deixou congelado por quantos dias? 15 dias, e a hora que tirar, eu faço como? Eu pego e jogo dentro de uma latinha, esquento ela no fogo e dou pra criança. Não, né? Não, né? Tem uma forma, né? Eu sei que tu sabe que não. Mas é bom a gente saber, né? Porque, tipo assim, tem banho-maria, como é que faz para descongelar esse leite e como que é o melhor para ser dado para a criança? Aqui no Brasil, a gente tem não é um problema, né? Mas a gente tem uma característica diferente dos outros países, da Europa, norte-americanos, por exemplo. O que acontece é que aqui nós só temos uma legislação que fala sobre o tempo de permanência desse leite na geladeira, que é a mesma legislação do banco de leite. Então, aqui no Brasil, o que a gente diz? São 12 horas na primeira prateleira da geladeira, né? E tem que ser uma geladeira que não esteja desgastada, que consiga conservar esse alimento e que a gente não fique abrindo e fechando todo instante. E no freezer congelado por 15 dias. Se a gente for, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles vão dizer que pode ficar até 6 meses no congelador. Aí tu vai me dizer, por que a americana pode guardar e o leite da brasileira não pode? É melhor o leite ou o congelador? Como é que é? Até isso vai dizer que é primeiro mundo. Na verdade, eu entendo que no Brasil eles têm muito cuidado, né? Porque como nós temos realidades totalmente diversas,
Então eu vou ter uma família que não tem uma geladeira adequada, Sim. às vezes que é aquela geladeira que é uma porta única, que também não pode, ou que a porta não fecha direito. Então o risco desse leite estragar e ir para o bebê é bem maior, né? Então aqui a gente só tem essa regra. Em relação ao leite... O que eu gostaria de complementar da Larissa, então, feito esse descongelamento em banho-maria, né? O ideal é não dar na mamadeira, né? Oferecer a colher dosadora, o copinho, porque o bebê pode confundir, daí fazer uma confusão de bicos, né? E é mais fácil o leitinho pronto ali na mamadeira, não tem que fazer muito esforço, do que a colher, do que o copinho, né? Então isso também é importante. E algo que também a gente conseguiu junto com a nutricionista da educação é que muitos CMEs estão aceitando o leite. Olha só que bacana. Porque assim, a sociedade, a gente fala do leite que deve ser dado até os 2 anos de idade. Até o 6º mês, alimentação exclusiva só de leite materno, né, para o bebê. Mas na verdade ela volta a trabalhar com o neném tem 4 meses. Pois é. Né? Então, a gente conseguiu que muitos CMEs aqui do nosso município aceitam o leite materno, a mãe faz, aí ela vai já fazendo um estoque uns dias antes, né? Por isso que a importância da consultora, né? Porque aí a consultora também faz essas orientações de como proceder quando tem que voltar a trabalhar, né? E aí já vai orientando como fazer o armazenamento desse leite e para posteriormente então levar no CMEI. Né? Eu falo do CMEI porque a gente sabe de alguns, né? Não sei de outras escolas se estão recebendo ou não. Olha só, mas é legal essa importância que eles estão dando também para esse momento da criança, do bebê aí, por não isso ingressar no CMEI. A importância da rede que funcione, porque a nutricionista para sua causa, ela foi, né? Todo o pessoal ali da educação, então começou a fazer trabalho de formiguinha que a Larissa falou. Olha só, que legal. E por isso, assim, não é só mês de agosto, são todos os meses do ano, todos os dias. Que show, que show. Lari, nós já estamos agora com 3 horas e 5 minutos. Posso te chamar em outro momento para a gente ampliar um pouquinho mais sobre a amamentação? Claro. Pode Você sabe ser? que eu já aprendi o caminho aqui da rádio. A Lari vem direto aí. Mas, ela é muito famosa. É muito famosa, mas também porque tem entendimento, né? E corre atrás, eu tiro o chapéu. A Lari cada pouco lá no Instagram, depois tu vai passar teu Instagram. Ela tá lá no Instagram, coloca assim, né? Uma foto lá, estudando um pouquinho mais, né? Tá sempre aprimorando. Domingo de noite ela tá estudando, às vezes, né? E eu tiro o chapéu. Cedo, 6 da manhã ela já tá estudando. Pois a mulher não dorme. Brincadeiras à parte, mas assim, a gente fica feliz em saber que tem profissionais qualificados no nosso hospital, né, que fazem atendimento a domicílio também, né, a casa da Lari e de muitas outras enfermeiras também que temos em Concórdia, mas assim, quão importante a gente ver que o hospital está pensando desde o nascimento já. Não somente, agora, né, que tu tá com uma doença aí, né, quase no fim da vida, agora vamos pensar naquela pessoa. Não, desde a criança aí, para que ela não, tipo assim, por exemplo, vai receber a fórmula, mas poxa, se recebesse o colostro e o leite materno, seria muito melhor, porque lá na frente a gente vai estar, né, diminuindo os problemas para essa criança. Né? Então já se pensa agora desde pequeno. Né? Com certeza, e eu acho que eu vou tomar a iniciativa de falar o nome de uma profissional lá do hospital, porque eu acho que assim, Ricardo, se você for pensar para nós, seria muito mais fácil a gente dar fórmula, né? Sim. Porque o hospital disponibiliza, porque é bem mais prático, porque a gente dá lá no copinho, a gente não usa mamadeira, mas a gente dá no copinho, tudo certo. É o que eu falo muito para os pais. Olha, para mim é muito mais fácil eu trazer o copinho e dar pro seu bebê. Você vai ficar satisfeito, eu não vou pra ouvidoria e tudo vai ficar bem, só que a gente sabe que não é o ideal, né? E uma pessoa que nos sensibiliza muito em relação a isso é a doutora Adriana Coraza, que é pediatra, né? E que tá muito conosco lá dentro, então ela bate muito nessa tecla e ela instiga também a gente a correr atrás, né? De trazer o melhor. Ela coloca desafio todo dia pra nós, tô precisando, e agora, né? Se vira! Se vira aí! Então, realmente assim, é bem louvável da parte do hospital, né? Tá buscando essas melhorias que vai fazer diferença. Quem sabe um dia a gente vai trazer muita coisa inovadora pra cá, se Deus quiser. Mais do que já tem, né? Caramba, eu fico só pensando que no oeste de Santa Catarina, o Hospital São Francisco é referência. Hoje em leite materno, né? Com banco de leite. Né? Fora aqui, só Catanduvas, né? Que vocês comentaram? Curitibanos já é quase o centro do estado. Então é referência. Se alguma mãe precisa, um
No caso, o bebê precisa, né, dentro do hospital, receber somente em Concórdia, em todo o meio oeste e oeste catarinense. Então, já é um boom enorme, né? Um up, um crescimento enorme. Vocês estão dizendo que vai ter mais novidades ainda. Vou ter que voltar mais vezes aqui. Voltando, é sempre um prazer, né? E agradecer teu espaço, o convite, a liberação do hospital para estarmos aqui, verdade, né? Verdade. Também é importante. E dizer que a gente sempre está de portas abertas. Legal. Quem está nos ouvindo, que quiser conhecer o Banco de Leite, tá? Necessariamente não precisa ir pela entrada principal. Entre o hospital e o açaí, que a gente coloca ali na Marechal Deodoro, tem um portão, podem telefonar. É importante ir lá e conhecer também, né? Porque aí, sabe o que é um banco de leite? O que acontece lá dentro, como que é feito o processamento, a coleta, né? O armazenamento, isso é importante. Então, deixamos também de portas abertas para quem queira conhecer, né? É importante porque não é só, eu vou lá doar o leite, não, mas você tem toda a instrução por detrás, profissionais qualificados que vão te instruir qual a melhor forma. Também, eu tenho um problema XYN, Lari, né? Cris, né? Me ajudam, né? E aí vocês estão lá para isso. Isso é muito importante ver que o hospital está crescendo também, puxando também o fator aí da liberação do hospital. Quero agradecer também a Nara, né? Que esteve por detrás muito aí, parceira. Da coordenação também. Vamos marcar o horário, vamos. E a gente conseguiu marcar aí para vocês estarem aqui. Então, a Nara é que faz as nossas fotos, às vezes, faz todo um protocolo, mas ela é uma pessoa muito importante. Ela abraçou a causa, assim, abraça conosco, vibra. Vibra qualquer vidro que chega, qualquer coleta. Gurias, vamos lá no programa. Então ela também é muito parceira nossa. Que show. Que bom que tem uma turma aí por detrás aí fazendo acontecer também. Lari, eu vou ter que te chamar de novo então aqui, tá? Combinado. A enfermeira Cris também vem junto, tá? Por favor, né? A gente marca de novo aí. Sim, né? Com certeza. E aí a gente vai trazendo aí, possivelmente depois da Expo a gente marca aí, a gente faz mais uma entrevista. Pode ser? Pode ser. Trabalho com formiguinha todos os meses. Cada pouco. Não é só no mês de agosto, né? Vamos frisar isso, né? Cada mês tem um mês assim que é relativo a alguma coisa, né? Sim. Então esse mês de agosto, né, a gente tentou marcar várias vezes e não conseguimos, mas daí deu certo hoje, né, que é o Agosto Dourado, onde a gente, né, tem esse quê aí de lembrar do leite materno. Então, mês que vem vocês voltam aqui, indiferente se é em agosto, setembro, tudo. Tá bom? Beleza? Então tá. Obrigada. Muito obrigada, Agradeço lá e também agradeço o Cris, né? Valeu mais uma vez, né? E agradecer mais uma vez ao Hospital São Francisco também por terem liberado os profissionais tão competentes. Eu sei que tem gente lá que tá esperando vocês. Alguns. Gente, nós vamos para um pequeno bloco agora de apoiadores e logo mais a gente volta com mais programação aqui na 104 FM. 104 FM. Gente, o programa Mix 104. Agora mesmo. Né? É que o Ricardo vai conversando, tu nem percebe que tu tá... Mas a parte boa é essa interação. Gente, obrigado pela participação de todo mundo. Tchau, vai ficar gravado, é live, hein? Valeu!